Agora eu vou encerrar, a gente está bem de tempo, eu posso ir bem devagar, porque agora é uma situação mais delicada, com as propriedades limitadoras das provas. O que eu vou falar aqui é uma longa história resumida nos 6 slides, 7 talvez. Tá? Eu vou falar sobre o limite das provas, sobre a nossa incapacidade de fazer certas provas. A qualquer momento que vocês tiverem uma dúvida, por favor, me interrompa. Se não estiver entendendo alguma coisa, me pare. Agora é o momento que a gente vai apenas conversar. Eu não vou estar aqui, vamos dizer assim, oficialmente ensinando algo para vocês, porque no tempo que eu vou falar, eu não posso ensinar esse conteúdo que eu vou apresentar agora para ninguém. Eu vou apenas dar uma ideia geral de como é que esse conteúdo funciona. Esse conteúdo tem a ver com a nossa incapacidade de fazer provas. Tá? Eu estou vendo aqui duas frases interessantes. Quase nada se cria, quase tudo se copia. Exato. E decorar primeiro e entender depois. É o que eu faço, na verdade. Decorar primeiro e entender depois. Eu acho mais fácil entender depois que você decorou. Mas isso é outra discussão. Tá? Inclusive, quando eu dou aula de certas disciplinas, ou certas partes da disciplina, eu obrigo os alunos a decorar primeiro e só entender depois. E todo mundo entende. E fica espantado que entendeu. Porque já tinha feito a disciplina antes e nunca tinha entendido. É claro, nunca tinha decorado. Como é que ia entender? Mas isso é outra discussão. Vamos lá. As provas têm certas propriedades que são essenciais a elas. Entre essas propriedades, a gente já apontou algumas, que foram: ela tem que ser um texto finito, cabe no papel, com começo, meio e fim, tudo bem organizado, baseada em lógica, eu vou falar um pouco mais disso, cuja correção pode facilmente ser verificada. A ideia é que a pessoa que vai ler a prova pode ir conferindo o que está sendo feito, entendendo tudo, ou encontrando o ponto onde ela não entende, ou o ponto onde ela acha que está errado, ou até encontrando erro. Aí não é uma prova. Indicando claramente que foi provado, a pessoa que lê a prova não tem dúvida do que está sendo provado, ela não fica confusa com o que está sendo provado, senão a prova está mal escrita, e não provando algo contraditório com o que já foi provado. Essas são as 4 condições básicas sobre a prova. Além disso, a gente gostaria também de 2 outras condições, que eu chamo do sonho de consumo de todo matemático, que é um repertório finito de métodos de prova para você poder construir as provas. Ou seja, toda prova poderia ser construída por um repertório finito de métodos. Quer dizer, uma pessoa ou várias pessoas fixaram um repertório de métodos, e esses repertórios são suficientes para você construir qualquer prova. Isso é um sonho de consumo. E o sonho de consumo é que, com isso, você consiga provar tudo que pode ser provado. Então, o sonho de consumo de todo matemático é um conjunto de métodos a partir do qual você possa provar qualquer coisa que faça sentido ser provado. Tá? Então, surge o problema da completude. É o nome desse problema. A questão é possível definirmos um repertório finito de métodos de prova que seja suficiente para provarmos todas as proposições verdadeiras da matemática? Isso aqui é uma pergunta, tá? É uma pergunta. Então, a questão existe esse repertório? Existe um livrinho de métodos de prova que tem métodos em suficiente quantidade para eu conseguir provar tudo na matemática? Esse é o problema da completude. Tá? Que é o que a gente está buscando aqui, né? Aprender os métodos e provar as coisas. E a gente queria que vocês queriam que eu chegasse aqui com uma lista de métodos. Os métodos são esses aqui. Isso aqui prova tudo. Vamos agora aprender a usar e a fazer as provas. Ok. Mas fique claro, eu estou falando de provas que possuem as 4 propriedades essenciais que eu coloquei aqui. Tá? Texto finito, começo, meio e fim, correção fácil de verificar, indicando o que foi provado e não provando nada contraditório. Eu quero que as provas tenham essa propriedade aqui. Tem que ter isso. Muito bem. Para essa questão, os lógicos do século XX, o início do século XX, na verdade, encontraram 2 respostas. Tá? É o que eu vou comentar agora. Primeiro, vários lógicos, alguns até matemáticos bem conhecidos e filósofos bem conhecidos, Peano, matemático bem conhecido, Frege,
um filósofo bem conhecido, Russell e Whitehead, dois filósofos bem conhecidos, Levenheim, um matemático muito pouco conhecido, Scullin, um matemático muito pouco conhecido, Hilbert, um matemático muito conhecido, e Gentzen, um lógico muito pouco conhecido. Essas pessoas, Peano, Frege, Russell, Whitehead, Levenheim, Scullin, Hilbert, Gentzen e outros, definiram de maneira precisa uma linguagem suficientemente rica na qual podemos escrever todos os raciocínios matemáticos que a gente encontra por aí, em tudo quanto é livro de matemática, e possivelmente todos que vão aparecer daqui para frente também. Tá? Essas pessoas se dedicaram a elaborar essa linguagem formal da matemática. A linguagem na qual qualquer raciocínio matemático pode ser escrito, qualquer demonstração pode ser escrita. Essa linguagem existe. Tá? E baseado nessa linguagem, eles desenvolveram um conjunto finito de métodos de prova, vamos chamar de M, que é um candidato a conjunto de métodos para provar tudo que pode ser provado. Então, Peano, Frege, Russell, Whitehead, Levenheim, Scullin e Hilbert, durante muitos anos, trabalhando separados, né? Nem se conheceram, alguns deles aí, uns morreram antes dos outros nascerem, inclusive, e tal. Eles passaram muito tempo trabalhando, burilando, pensando no problema e elaborando uma linguagem para você escrever qualquer raciocínio matemático e um conjunto de métodos de prova finito, bonitinho, para você provar tudo que pudesse ser provado. E propuseram essas coisas aí para a comunidade. Está aqui, ó, a linguagem é essa e o conjunto de métodos é esse aqui. Tá? Aí, em 1929, Gödel, deixa eu fazer uma pergunta aqui no nosso encontro. Alguém que já ouviu falar de Gödel? Por favor, respondam. Sim. Sim, sim, não, né? Sim. Alguns sim, outros não. Gödel é um dos lógicos, bom, Gödel é o lógico mais importante de todos os tempos. Possivelmente, Aristóteles empata com ele, e há um outro lógico chamado Tarski, que algumas pessoas defendem, empata com ele. Mas, com certeza, na lista dos 5 maiores lógicos de todos os tempos, Gödel ou é o primeiro ou é o segundo. Não tem jeito. Segundo, Gödel examinou essa lista de métodos quando era aluno de doutorado, durante o período que ele fez o doutorado. O trabalho dele, Kurt Gödel, exatamente. O trabalho dele foi examinar essa lista de métodos. Tá? E ele concluiu o seguinte. Na tese de doutorado dele, em 1929, ele provou que nessa linguagem que os outros haviam definido, se você pegar um conjunto qualquer de axiomas, escolhe aí um conjunto de axiomas que você quiser, e você pegar um enunciado que você quer ter como conclusão desses axiomas, se for possível você provar essa conclusão a partir dos axiomas, então existe uma prova efetiva lá, está aqui a prova, usando apenas esses métodos que esses matemáticos elaboraram. Tá? Então, Peano, Frege, Russell, etc., bolaram uma linguagem e um conjunto de métodos como candidatos a você provar tudo que pudesse ser provado em matemática. Gödel provou que eles estavam certos. Se você tem um enunciado que pode ser provado a partir de um conjunto de axiomas, não importa quem é o enunciado, não importa quem é o conjunto de axiomas, se isso pode ser provado, existe uma prova usando esses métodos. Tá? Ou seja, existe um conjunto finito de métodos de prova que todo mundo deveria conhecer e dominar. Porque esses métodos são suficientes para provar tudo que pode ser provado. Resolvido o problema. Basta vocês decorarem essa lista de métodos aqui que eu copiei da tese de doutorado do Gentzen, onde que eu falei anteriormente, onde ele estudou esses métodos depois do Gödel, provando outras coisas sobre esses métodos. Aqui está um repertório de métodos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 métodos, numa linguagem toda cifrada, obviamente, isso aí você tem que estudar para entender o que está escrito, claro,
Mas há 13 métodos aqui, e com esses 13 métodos vocês podem provar qualquer coisa que possa ser provada a partir de qualquer conjunto de axiomas. Você me dá um conjunto de axiomas e me dá uma proposição que pode ser provada a partir dali, eu consigo uma prova com esses métodos. Tá bom? Esse é o teorema da completude, que Gödel provou na sua tese de doutorado. E aí, nada mais natural que Gödel pensasse no seguinte problema. Eu tenho um método que, dado qualquer conjunto de axiomas, se uma proposição pode ser provada a partir daquele conjunto de axiomas, então eu consigo fazer uma prova. Ora, então é natural que eu parta para a seguinte pergunta. É possível definir um conjunto de axiomas que seja suficiente para provar todas as proposições da matemática? Todas as que devem ser provadas, claro. Porque se eu tivesse esse conjunto de axiomas, como eu tenho os métodos, eu tenho o conjunto de axiomas, agora é só estudar isso e começar a provar os teoremas. Está aqui o conjunto de axiomas, está aqui os métodos, vamos lá, sentar aí e fazer provas. É isso que é a matemática. Né? Então, Gödel se perguntou se existia um conjunto de axiomas que serve como base para a matemática, já que eu já tenho um conjunto de métodos que serve como base para o raciocínio matemático. E aí ele provou, em 31, o que realmente lhe dá a fama, um dos teoremas, são dois, esse é o primeiro, um dos teoremas que lhe dá a real fama de maior lógico de todos os tempos. Ele provou que para qualquer conjunto de axiomas que você escolher, qualquer um, se a partir desse conjunto de axiomas você puder provar os teoremas básicos da aritmética dos números naturais, igual está em qualquer livrinho de teoria dos números ou em qualquer livrinho de introdução à álgebra, você puder provar o que está naquele livrinho ali, ou seja, se você for capaz de fazer provas como um aluno de graduação que acabou a álgebra 1, aquela álgebra dos inteiros, só, mais nada, se seu conjunto de axiomas puder ser usado para isso, então existe um enunciado aritmético, também da aritmética, que expressa uma propriedade dos números naturais. Esse enunciado é verdadeiro, mas você não consegue prová-lo a partir dos axiomas. E também não consegue a negação dele. Parece uma contradição com o anterior, hein? O anterior dizia que é um conjunto de métodos que prova tudo que pode ser provado. Opa, cadê ele? Aqui. Perdi. Aqui. Tá aqui. O anterior diz que há um conjunto de métodos que prova tudo que pode ser provado. O segundo diz, há um enunciado que não pode ser provado por esse conjunto de métodos. Não é contraditório, não, porque esse enunciado não pode ser provado. Então, não existe a prova. Ah, mas ele é verdadeiro. Sim, ele é verdadeiro. Gödel provou que ele é verdadeiro. Mas não provou que ele pode ser, mas provou que ele não pode ser provado. Gödel foi o primeiro matemático, o primeiro lógico, a descobrir que existe uma diferença entre provar e ser verdade. Se provar for um conjunto, o que é verdadeiro é um subconjunto próprio desse conjunto. Existem mais coisas verdadeiras do que você consegue provar. Não importa o conjunto de métodos que você usa. Isso que ele descobriu. Por isso que ele ficou famoso. E por isso que todo mundo está tentando entender o que ele fez, porque é uma coisa meio esquisita mesmo. Tá? Então, embora exista um conjunto de métodos de prova que é completo, que pode provar tudo que pode ser provado, não existe um conjunto de axiomas que é completo para a matemática, porque se você escolher um conjunto qualquer para a matemática e prova álgebra 1, esse conjunto não prova todos os teoremas matemáticos. Esse é o teorema da incompletude. É daí que vem a fama de Gödel. Tá? Observe que é um negócio uau. O que ele está querendo dizer realmente? Vou passar anos pensando nisso. Sim, a humanidade está pensando nisso até hoje. Então, gente, com um pouco até de sobra de tempo, que eu corri um pouco para tentar chegar nesse final, e também, como eu estou apenas fazendo uma apresentação, a gente não fez exercício, não discutiu os exemplos assim, um a um, com cada um, isso ficaria para uma outra oportunidade onde a gente tivesse uma aula realmente. Eu estou chegando ao fim, e tenho muito mais para falar sobre arte de prova do que simplesmente o que eu falei hoje.
O que é importante ter em mente é que esses métodos existem. A gente falou, alguns deles estão aqui, os que a gente falou. Não dá para vocês verem muito bem, mas eles estão aí. Esses métodos são o que a gente chama de métodos lógicos. Tá? Além dos métodos lógicos, que eu falei apenas de 4, de 5, eu teria mais ainda alguns outros para falar, mais 3 pelo menos. Há também o que eu chamo de métodos matemáticos. Os métodos matemáticos, os métodos lógicos, são métodos que servem para você fazer prova em qualquer domínio do conhecimento, até fora da matemática. Fazer uma prova em física, uma prova em biologia, uma prova em direito, uma prova em qualquer área, você pode usar os métodos lógicos, porque eles são métodos genéricos, eles se aplicam a qualquer tipo de contexto. Em oposição aos métodos lógicos, que foram esses que nós vimos até agora, existem os métodos matemáticos, que só se aplicam em certas áreas da matemática. Então, por exemplo, o método de indução matemática, que alguns de vocês conhecem, ele não é um método genérico. Ele só se aplica a números naturais e propriedades de outros domínios que envolvem números naturais. Tem que ter natural envolvido. Além disso, claro, o enunciado tem que ser de um certo formato. Mas tem que ter natural envolvido. Se tem que ter natural envolvido, pode não ser que não se aplique no direito, que pode ser que no direito haja uma questão que não envolve o número natural. E aí você não vai conseguir aplicar indução lá nessa questão. Talvez aplique em outras situações que envolvem, mas não naquela que não envolve. O método de boa ordem, também é um método basicamente aplicável à matemática, porque ele mexe com conjuntos infinitos. E conjuntos infinitos fora da matemática, propriamente dita, é difícil de achar, eles não existem. Né? O universo, tudo é finito. Então, se você está falando de algo que realmente existe, esse algo é finito, não é infinito. Então, esse método não se aplicaria também em geral. O da descida infinita é muito parecido com dedução matemática, também tem que ser em enunciados que envolvem números naturais. O método de Zorn é muito parecido com o método de boa ordem, na verdade, ele é um método de boa ordem transcomplicado, para infinitos muito, muito, muito mais complicados do que ao qual o método de boa ordem se aplica. E o método de Dirichlet, ou das casas de Pombo, que é um método da combinatória de existência, que foi o método que eu usei naquele exemplo da festa. Só que está todo implícito lá, eu não deixei claro que método que eu estava usando ali. Mas quando você estuda o método de Dirichlet, você começa a aprender a provar coisas bem interessantes, usando uma técnica bem interessante, principalmente envolvendo redução absurda, tá? Ou também chamado de casa do pombo. Esse método de indução matemática e o método de casa de pombo é tratado lá no livrinho que eu falei no começo da apresentação, meu e da Renata. Vocês podem dar uma olhada lá também e tirar qualquer dúvida que vocês tenham mandando e-mail para mim. Então, ainda está sobrando um tempinho para a gente conversar um pouco, mas eu vou terminar o conteúdo por aí e vou tirar dúvida de vocês e espero que encontrar vocês em outra oportunidade com outro minicurso ou com esse minicurso novamente mais elaborado um pouco. Muito bem, muito obrigado. Oi, pessoal, vamos antes de passar as perguntas, agradecer e bater umas palmas para o professor Petrúcio, vamos desabilitando aí e vamos batendo uma palma e agradecer. Obrigada, Petrúcio, mais uma vez pela sua participação na Semana da Matemática. Eu que agradeço. Parabéns. Parabéns, Petrúcio. Obrigado. Foi muito bom, Petrúcio. Petrúcio tem umas considerações. Você já está vendo aí, né? Então, agora é com você. Eu estou com a dúvida, Pedro. Oi, pode falar, claro, é hora de... Posso falar, Pedro? Pode, claro. Aí você falou do Gödel, né? Uhum. Tem uma afirmação que é verdadeira, mas não pode provar, né? Nem provar, nem refutar. Nem refutar. Eu não enfatizei o refutar, Aí, mas também não pode ser refutada. Isso, mas o problema, o que significa ser verdadeira, então? Ela corresponde ao que acontece no domínio dos naturais. O que ela diz realmente acontece. Ele prova isso. Não, se não dá para provar nem refutar, como é que isso é verdadeiro? Isso que eu não consigo entender. Ele tem uma argumentação que mostra que ela é verdadeira. Na verdade, essa proposição é um truque que ele usa, usando aquele paradoxo do mentiroso. O paradoxo mentiroso é o enunciado que diz eu sou falso. O enunciado fala eu sou falso. Bom, se esse enunciado é falso, então ele é verdadeiro, né? Porque ele disse que é falso. Uhum. E se ele é verdadeiro, ele é falso. Porque se ele é verdadeiro, ele está dizendo que é falso, ele é falso. Uhum.
Então, esse enunciado que diz eu mesmo sou falso, ele não é nem verdadeiro nem falso. Porque se você supõe que ele é verdadeiro, chega que ele é falso, supõe que é falso, chega que é verdadeiro. Isso, na verdade, não é nem bem um enunciado. Porque tem essa propriedade de não ser nem verdadeiro nem falso. Tá? Ele usa o mesmo truque. Ele constrói um enunciado aritmético da seguinte maneira: ele mapeia, ele pega aquela linguagem que os outros matemáticos definiram e faz igual no computador. Ele codifica ela, vamos dizer assim, em binário. Então, a linguagem toda, cada letra, cada palavra, cada frase, cada parágrafo, cada livro, vira um número binário. Tá bom? Então, a linguagem vira números. E aí, ele define predicados aritméticos que dizem quando algo é provável, quando algo é um axioma, quando um número é uma prova, quando um número é um teorema. Ele vai definindo todos esses conceitos matemáticos falando sobre os números. Mas os números são as palavras. Então, ele codifica a linguagem dentro da própria aritmética. Por isso, você precisa ter aritmética para o teorema valer. Só que ele usa bem pouca aritmética. E ele codifica a linguagem da aritmética. Aí, tudo que você fala na linguagem, na verdade, são números. E tudo que você diz que acontece na linguagem, na verdade, são propriedades dos números. E aí ele pega um enunciado que diz: eu não sou provável. Eu não posso ser provado a partir dos axiomas. E aí ele prova que esse enunciado não tem a propriedade aritmética de ser provado. Então, de fato, ele é verdadeiro. Porque ele diz que não é provável, e ele não é provável de fato. Então, ele tem a propriedade que ele definiu como sendo o número ser provável. E aí, depois, ele conclui que... Bom, ele conclui duas coisas: que ele é verdadeiro, porque ele diz que não pode ser provável, e realmente não pode, e ele não é provável, porque ele diz que não é provável, ele é verdadeiro. Ele usa um truquezinho aí com o paradoxo do mentiroso. Entendi. Agora, É interessante. o ponto interessante é que ele faz uma prova de que o enunciado é verdadeiro. Mas essa prova não é feita usando as regras da lógica. E esse é que é o detalhe importante. Essa prova é feita assim. Esse é o segundo teorema que ele começa a elaborar. Esse raciocínio todo que ele está elaborando aí não pode ser feito dentro da própria aritmética depois. E aí ele tira como consequência que a consistência do sistema aritmético também não pode ser provada. A consistência da matemática não pode ser provada. Aí o segundo Tem algum livro legal para a gente ler isso? Tem um livro muito bom que explica isso, até em português, e está na rede, que eu saiba. Talvez eu tenha uma cópia dele em PDF, não sei, mas deve ser fácil de achar na rede. Me manda um e-mail que eu posso te mandar. É o livro do Nagel Newman. São dois filósofos que escreveram tipo um beabá. Dá para entender, né? É muito, mas é assim, um negócio magistral. Eles pegaram um negócio bem estranho, bem complicadinho, e fez bem detalhado para todo mundo entender, inclusive remetendo à geometria. Que na geometria também tem uma proposição que não pode ser provada, né? Que é o quinto postulado, e nem refutado. Eles remetem mais ou menos, fazem um paralelo com isso, é bem interessante. Você vai gostar mesmo. Me manda um e-mail, que se eu tiver uma cópia do PDF dele aqui no computador, eu te mando depois, tem que procurar. Mas acho que está na rede disponível, que é um livro bem mais antigo um pouco. Legal. Obrigado, Petrúcio. Obrigado. E Newman. O título é... Acho que é o Teorema de Gödel. O Teorema de Gödel. A prova de Gödel. Obrigado, Bruno. Isso mesmo. A prova de Gödel. É porque a prova que é interessante, não é o teorema. Estou brincando. Obrigado, Bruno. Mas Gödel, ele, na virada do século 2000, aquela revista Times fez um levantamento aí no mundo com várias autoridades intelectuais para escolher as 100 maiores pessoas do século, intelectualmente falando. Nessa lista só tem 2 matemáticos.
Gödel e Turing. Os dois matemáticos que todo mundo votou unanimemente são os dois maiores mentes matemáticas do século XX, por causa dos resultados. Né? Turing inventou a computação, né? Bom, a gente está aqui reunido hoje na pandemia por causa dele, podemos falar isso tranquilamente. E Gödel provou essas coisas que mexem com, sei lá, o coração, o âmago do coração, do miolo da matemática. Né? Exatamente. Tá bom? Isso, O livro é baratinho, deve custar uns R$ 25 atualmente, não? Por aí, no máximo. E deve ter na rede cópia E é PDF. português, é em E tem em português, né? português e tem em inglês, e tem em português. Tem uma tradução legal. muito bem feita, uma tradução muito boa. Aliás, Muito foi onde eu obrigada. aprendi um pouco desse teorema, eu comecei por esse livro. É que eu estou tentando aprender algo melhor essas coisas, né? Mas Não, a gente pode conversar assim que você quiser, não tem problema, a gente marca. tá ok. Mostrar a coisa mais detalhe, porque assim no Wave Hands, né, fica meio difícil de entender. É complicado. As coisas não são simples. Você passa meses pensando, agora estou começando a sacar o que está acontecendo. Tá certo. Muito Obrigado. espero. Nada, que isso. Mais alguma dúvida, gente? Mais algum comentário? Professor, eu queria saber como é que é a prova da existência do segundo teorema. O segundo Assim, por teorema alto. é a prova da consistência. Não, é a não prova da consistência. Ele prova que a consistência do conjunto de axiomas que você escolheu para fundamentar a matemática não pode ser provada pelo próprio sistema. Quer dizer, se você fundamentar a matemática, está aqui meu conjunto de axiomas que eu quero que fundamente a matemática. A matemática não pode provar a consistência desse conjunto de axiomas. Isso que ele prova. Ele prova isso mostrando que se a consistência pudesse ser provada, então aquela proposição que não tem prova teria uma prova. Ele usa um raciocínio meio mirabolante para fazer isso. Ele prova o teorema 1, que é um enunciado que não pode ser provado. Aí depois ele supõe por redução absurda que a consistência pode ser provada e prova que aquele enunciado poderia ter sido provado. Mas ele não pode ser provado, então a consistência não pode ser provada. Então, se você escolher um conjunto de matemática, um conjunto de axiomas para fundamentar a matemática, duas coisas vão acontecer. Primeiro, vai ter verdades que você não vai conseguir provar. E segundo, a consistência desse conjunto de axiomas está em risco. E você não tem como explicar que ele é seguro. Então, axiomatizar a matemática é um risco diário que a gente corre todos os dias. Diário todos os dias, né? É um risco diário que a gente corre. A gente tem um conjunto de axiomas para matemática. O livro do Bourbaki começa com um conjunto de axiomas para matemática. Volume 1. Mas o Bourbaki sabe duas coisas. Aquilo ali não fundamenta a matemática toda e a consistência daquele conjunto de axiomas, ok. A gente acredita que ele é consistente, mas a gente não sabe se ele é consistente realmente. Isso vai acontecer sempre, isso que o teorema de Gödel diz. Por isso que ele ficou famoso desse jeito. Fantástico, né? Fantástico. E ele mostra uma limitação naquilo que a gente tem no dia a dia, que são as nossas provas. Né? Ele colocou um limite na nossa capacidade matemática, já que ela é baseada nessa concepção de prova que eu apresentei aqui. Nada impede de aparecer uma pessoa com outras concepções de prova, aliás, como existem, diferentes dessa, por isso que eu frisei tanto. A prova tem essas propriedades aqui, tem que ter essas propriedades aqui, porque existem provas que não têm essas propriedades. E aí tudo muda, o jogo muda. Mas os matemáticos, em geral, só aceitam como provas o que tem essas propriedades que o Gödel selecionou, sobre as quais ele trabalhou. Tá? Conhece alguém que não aceitaria o que somos da escolha? Muita gente. Conheço pessoalmente. Conheço sim. O axioma da escolha tem como corolário, só para você ter uma ideia como é que tem gente que não aceita o axioma da escolha. O axioma da escolha tem como corolário que se você pegar uma ervilha, existe um número finito de pedaços em que você pode cortar essa ervilha. Pensando na ervilha só como uma superfície, tá? Sem um miolo. Uma bolinha oca. Se pegar uma bolinha oca de 1 centímetro de raio, existe um número finito de pedaços que você pode cortar essa bolinha com 1 centímetro de raio e construir duas esferas, duas bolinhas, cada uma com raio de 12 metros.
Você pode provar isso usando o axioma da escolha. É chamado o teorema de Banach-Tarski. Por isso que Tarski também começa a entrar na lista dos grandes lógicos. Provou essas coisas malucas assim. E você pode cortar uma ervilha e transformar em 2 bolas de futebol. Fala sério, né? Alguém vai aceitar um axioma que garante isso? Estou brincando, hein? Os matemáticos aceitam o axioma da escolha. Bourbaki, por exemplo, aceita tranquilamente. Para Bourbaki, o axioma da escolha é um teorema. Ele tem um axioma mais forte ainda que o da escolha, que prova coisas mais malucas ainda. Acho que o Baruch Spinoza, que tem um livro que prova a existência de Deus através de métodos matemáticos de geometria. Spinoza tem um livro que é a ética geometrizada. E aí ele prova a existência de Deus. Tem sim. Tá? Então, essa questão de prova é uma questão muito delicada, muito complicada. A gente mexe com ela no dia a dia porque a gente é, como dizer, usuário, né? Nós somos usuários da coisa. É igual um jogador de futebol. Ele joga futebol, ele não entende anatomia de ciência esportiva, nada disso. Os lógicos se ocupam dessa parte. Os matemáticos se ocupam em provar os teoremas. Inventar métodos novos de provas. Já que a gente precisa de métodos novos, vamos inventar métodos novos. Na verdade, precisa de axiomas novos. Né? Precisa de axiomas novos, inventar axiomas novos. Estão aí inventando axiomas novos à beça. Existem vários novos axiomas para fundamentar a matemática. Tá? A questão não termina aí. A questão começa. Sempre que alguém prova um teorema que limita, todo mundo começa a contornar o limite. Né? Todo mundo começa a tentar descobrir coisas que dêem uma volta no limite, de algum modo. Como a gente diz, todo mundo tem emprego. Né? Cada vez que alguém prova um teorema, mais de 10 pessoas arrumam emprego. Que é tentar generalizar o teorema, contradizer o teorema, provar o teorema em outro lugar, dar a volta no teorema. Matemática é isso, é um organismo vivo que está todo dia sendo feito, e a gente faz parte disso como usuários dos métodos de prova. E é isso que a gente tem que ser, usuários. Deixa para os lógicos se preocuparem com isso. A elegância das demonstrações é algo padrão que toda matemática acha que a prova é elegante ou não? Depende. O que eu acho, talvez Kátia, Andréa também possam falar um pouco, Paula possam falar um pouco sobre isso. O que é certo é que os matemáticos querem elegância. Elegância é um dos quesitos. Prova deselegante, a gente trabalha mais para fazer uma elegante. Agora, se todo mundo tem o mesmo critério de elegância, eu não saberia dizer. Não, acredito que não, mas não sei dizer. Nunca pensei muito sobre isso. E também não há um critério de elegância. Na verdade, talvez está na hora, né, para encerrar a questão, para deixar uma coisa, difundir a cuca, não há um critério de igualdade de provas. A gente não sabe dizer quando 2 provas são iguais. É claro, se elas forem iguaizinhas, a gente sabe. Mas se elas tiverem diferença, a gente não sabe dizer se aquela diferença é realmente essencial ou se é só uma bobeira. Não há um critério para isso. Aliás, naquela lista famosa de Hilbert, que ele propôs 23 problemas para o século XX, ele, na verdade, tinha 24 problemas. Ele não colocou 24 porque ele achou que ele não tinha ainda como explicar direito como é que o problema era. E o problema era descobrir um critério para a identidade de provas. Nem dizer quando 2 provas são iguais a gente sabe. Com um critério preciso, né? Que vai realmente diferenciar as provas. Todo critério que as pessoas inventam diferencia algumas, mas deixam outras que pareciam ser diferentes, na verdade iguais, e outras que pareciam iguais, diferentes. Questões são muito complicadas nessa área. Tá? Uhum. Uhum. Verdade. Andrezinha está na nossa hora, né? Sim, então, Petrúcio, mais uma vez a gente te agradece aí muito Eu que agradeço a vocês. pela sua grande participação e colaboração sempre com a Semana da Matemática, sempre traz uma mesa redonda bacana e traz mini curso ou palestra bacana. Você está devendo uma outra... Sim, sobre falou... fundamentação da matemática. você está devendo. A gente pode até fazer um seminário aí, divulgar. Poderia ser, por mim, tudo bem. Fora da Semana da Matemática, né? A proposta dessa outra atividade seria mostrar como é que você pode fundamentar a matemática usando a noção de conjunto. Conjunto é o conceito fundamental, e o resto todo são conjuntos. Uhum. Ou função, parece meio estranho, né? Mas função é o conceito fundamental, o resto todo é função, inclusive os conjuntos são funções. Ou relação.
relação é o conceito fundamental, o resto todo é relação, inclusive os conjuntos e as funções, tudo é relação. Tá? Então, como é que você pode trocar esses conceitos básicos que fundamentam a matemática? Porque na matemática usual é a noção de conjunto, o resto todo é conjunto, e você poderia ter existem outras teorias onde os conceitos são trocados. O conceito fundamental é função, ou o conceito fundamental é relação. E o que a gente ganha ou perde fazendo essas trocas? Seria uma ideia geral dessa situação. É bem interessante ver isso, porque atualmente tem muita gente fazendo pesquisa nessa área, e como eu tenho falado com alguns alunos, inclusive com o Bruno, que está aqui assistindo o seminário, eu sempre falava isso com ele, a linguagem matemática está mudando. E a gente não está acompanhando essa mudança tão de perto. Essa linguagem que usa funções como conceito fundamental da matemática está tomando conta aos poucos da matemática. Não sei se ela vai vencer a teoria dos conjuntos, mas a gente que aposta que sim. E a gente não está acompanhando isso, está deixando rolar. Daqui a pouco era a brincadeira que eu fazia com o Bruno, daqui a pouco a gente não consegue mais ler um livro de matemática, está escrito em linguagem que a gente não entende. Né? Então a gente talvez pudesse começar a se precaver um pouco, tentando entender algumas coisas relacionadas a isso, só para ter uma ideia de quando a gente ver alguém falando sobre isso, entender. Tá? Sobre a pergunta do livro, alguém perguntou se eu escrevi um livro de lógica, a professora Renata de Freitas tem uma coleção de textos e slides com o curso de lógica que é ministrado para a computação. Na nossa opinião, deveria ser ministrado para a matemática também, mas não é. E onde eu posso encontrar, professor? E aí entra em contato com ela. Procura o e-mail dela lá na página da UF, em algum lugar. Procura na rede Renata de Freitas e-mail. No GAN, na página do GAN. Na página do GAN, isso. A página do GAN é bem organizadinha, tem o e-mail. Pode dizer que fui eu que sugeri você entrar em contato com ela. E esse material fui eu e ela que escrevemos, e ela vai, com certeza, colocar disponível para vocês, porque esse material é público. Várias pessoas no Brasil usam ele. A gente nem sabe quem usa, na verdade, porque está lá disponível. Tá bom, então, obrigada. Petrúcio, então, mais uma vez, muito obrigada. Agradeço a presença de vocês. Pela participação do pessoal na Semana da Matemática, eu que entrei praticamente em todas as sessões, né? Uhum. E assim, foi muito bacana, agradeço a todos. E, olha, vou cobrar você quando tiver pronta esse mini curso aí, ou palestra, para a gente botar lá na página do IME, para o pessoal assistir. Sim, podemos fazer um seminário. Eu organizo, se for o caso, porque eu estou com interesse. Né, Kátia? Claro que sim. A gente organiza, hein, Kátia? Eu quero saber... Eu quero um seminário sobre o Gödel, sobre essas coisas. Esse eu tenho pronto. Esse a gente pode marcar um dia, eu tenho pronto. Opa, beleza. Prontinho. Esse eu quero. Agora eu posso aproveitar para agradecer a Kátia pessoalmente, né, que eu agradeci no começo nada, eu que agradeço. Pela organização da semana. Eu falei com a André, eu tenho que agradecer também as pessoas que não estão com o nomezinho lá, né? Porque a gente sabe que pelo menos 2 pessoas trabalharam muito nisso, né? Eu não estou organizando, não, eu estou participando. Mas ajudou, sempre ajuda, né? É claro, a sua presença. Né? A gente sabe como é que é isso, né, André? Tem que ter alguém ali por trás dando aquele suporte, senão não funciona. Não funciona. Gente, mas muito obrigada, boa noite para todos, tá? Um abraço para todos, se cuidem. Eu vou interromper a gravação aqui. Tchau, boa noite, Petrúcio. Boa noite, obrigado.